Hi and welcome to my YouTube channel. No vídeo de hoje eu vou te contar como que a gente fala as horas em inglês. Se gostou do assunto, já deixa seu like, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Primeiro vamos ver quais são as perguntas que a gente faz para alguém. Todo mundo conhece a clássica What time is it? Óbvio. Porém a gente tem outras opções de perguntas. Eu posso perguntar, por exemplo, Do you have the time? Do you have the time? Ou what's the time? What's the time? Have you got the time? Have you got the time? Could you tell me the time? Could you tell me the time? Ou can you tell me the time? Can you tell me the time? Então eu citei aqui 6 tipos de perguntas que a gente pode fazer. Você precisa saber as 6? Não, mas você precisa pelo menos conhecê-las de longe, para que quando alguém te pergunte alguma coisa, você saiba que ela está falando sobre as horas e não fique só esperando aquela clássica What time is it? Vamos ver primeiro como a gente fala os minutos em inglês. Então, se for 1 hora da tarde, eu posso falar 1 o'clock. 1 o'clock. Então, esse o'clock eu só uso quando for hora cheia. Ou eu posso falar o período em que eu estou. Então, eu posso falar PM ou AM. Lembre que PM eu uso do meio-dia às 11h59 da noite e da meia-noite às 11h59 da manhã eu já uso AM. Se for 1h05, eu vou falar 1:05. 1:05. O que é esse O? Se você não viu, tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro os números em inglês. Dá uma conferida. Esse O é o 0. Então, quando eu estou falando do minuto 01 até o minuto 09, eu preciso falar esse O. Eu não posso só falar 15, eu tenho que falar 1:05, 1:05. Mas eu também posso falar os minutos, então eu posso falar 5 past 1 or 5 after 1. Então 5 depois da 1 também é muito usado esse tipo. Para falar 1:15 eu falo 1:15, sem segredo. Porém a gente usa muito a quarter, 1/4. Então, a quarter after 1 or a quarter past 1. Então, este é muito comum. A quarter, 1/4 depois da 1. Se eu quiser falar 1:30, 1:30. 1:30, sem segredo. Mas eu também posso falar half past 1 or half after 1. Então, metade depois da 1. Meia hora depois da 1, 1:30. Se eu quiser falar 1:40, 1:40. Sem segredo, 1:40. Mas eu também posso falar 20 to 2, 20 para as 2. Isso a gente fala em português também. 20 to 2. E para falar 1:45, 1:45 ou a quarter to 2. Então agora são 15 minutos para as 2. A quarter to 2. Já vimos como a gente fala os minutos, mas e como que eu expresso o período? Então como que eu falo que é de manhã ou de noite? Afinal, em inglês, a gente não usa 24 horas. Eles chamam isso de horário militar, né? A gente chama de 12, vai de 12 horas, então de 1 a 12. A gente não vai falar 23 horas para saber que são 11 horas da noite. Então, como que eu falo esse período? Eu já disse que a gente pode usar o AM e o PM, porém, vamos supor que eu estou falando de 1 hora em ponto. Eu não posso usar o o'clock junto com o PM ou AM. Eles não se misturam. Até porque se eu estiver escrevendo um texto, um e-mail, alguma coisa assim, eu não posso misturar eles, porque quando eu coloco o PM, eu preciso escrever o numeral. Então eu preciso colocar o número lá, o número 1, junto do PM ou do AM. Contudo, entretanto, se eu estiver escrevendo o'clock, o número vai por extenso. Então eu preciso escrever 1 o'clock. Se ficou dúvida, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico quando que a gente tem que escrever um número por extenso ou colocar um numeral em várias situações. Então, por exemplo, 6 da manhã. Eu posso falar 6 a.m., 6 a.m., ou eu posso falar 6 o'clock in the morning. Então, de manhã, em inglês, a gente fala in the morning. Se for meio-dia, eu posso falar 12 o'clock, 12 p.m., eu posso falar noon, it's noon, or it's midday. Então, eu tenho essas 4 opções para falar meio-dia. Lembrando que noon e midday eu só posso falar quando é meio-dia em ponto. Se for, por exemplo, meio-dia 10, eu já não vou falar noon 10. Não.
Aí a gente volta para falar 12. 12:10 p.m. Ou 12:10 in the afternoon. Então, para falar à tarde, a gente usa in the afternoon. In the morning, in the afternoon. Para falar à noite, eu posso usar in the evening. Então, em inglês, temos duas palavras para a noite. Evening, que é uma noite um pouco mais cedo, e night, uma noite um pouco mais tarde, geralmente associada à hora de dormir. Então, 6, 7 horas eu já falo good evening para cumprimentar alguém. Porém, quando eu vou me despedir e eu sei que a pessoa está indo dormir, eu já falo good night. Isso é um pouco relativo também, porque imagina que eu estou encontrando meu vizinho e eu estou de pijama já indo dormir e ele está todo arrumado indo para o carro para sair. Então, para ele eu posso falar, oh, have a good evening. Para mim, ele pode falar, have a good night, porque ele está vendo que eu já vou dormir. Então, para falar às 7 da noite, por exemplo, eu posso dizer 7 p.m. ou 7 o'clock in the evening. Mas vamos supor que perto das 10 eu já vou dormir, então 10 horas para mim já é night. Então, eu vou falar 10 o'clock at night, or 10 p.m. Então, veja, eu uso in the morning, in the afternoon, in the evening, porém eu uso at night. Essa é a expressão que a gente usa, at night. E para falar meia-noite, eu posso usar midnight, lembrando que eu só uso midnight para meia-noite, meia-noite e 10 eu já volto a usar 12. Posso usar 12 a.m. ou 12 at night, 12 o'clock at night. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal que a gente tem vídeo novo toda semana sobre inglês. Ah, e manda esse vídeo para aquele amigo que se atrasa todo dia. Eu sei para quem que eu vou mandar. E lembre-se, você vai aprender inglês. Só depende de você. See you!